Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa aula 10 aqui do nosso curso, do nosso módulo aqui de 1 João, certo? Estamos no capítulo 2, nos versículos 15 até o versículo 17 agora, é o que nós vamos tratar, certo? Como nas últimas aulas a gente foi bem específico com relação à análise do texto, agora é como se a gente fizesse um zoom, certo? Um zoom assim para fora, né, e não para dentro, em que a gente fosse um pouco mais acima e conseguisse notar aquilo que é mais, digamos assim, mais amplo com relação ao texto, não tão detalhado, certo? Então, só para que você se situe aí. A gente está falando de 1 João e na primeira sessão, deixa eu me puxar aqui algo mais claro aqui para a gente. Na primeira sessão, João ele fala sobre um prefácio concernente à palavra da vida. E depois a gente passou no capítulo 1, do 1,5 até o 2, versículo 2, com afirmações de que se conhece a Deus testadas pelas atitudes em relação ao pecado. Então as pessoas diziam, eu conheço a Deus. Ou então João apresenta para elas a clareza de que se você conhece a Deus, então a sua atitude em relação ao pecado deve ser assim, dessa forma e dessa forma, né? Então é como se ele testasse, lembrando que uma das formas que João utiliza para apresentar a clareza para aqueles irmãos do que é ser crente verdadeiramente, né? É justamente essa relação em relação ao pecado. João precisa ser claro com esses irmãos, porque havia pessoas que estavam dizendo, olha, eu conheço a Deus, mas eu vivo a minha vida desse jeito, isso não tem nada a ver com a vida cristã. E João explica, olha, se você diz que conhece a Deus, a sua vida precisa ser assim. Então, afirmações de que se conhece a Deus testadas pelas atitudes em relação ao pecado, no capítulo 2, 3 até o versículo 11, a gente falou sobre reivindicações de que se conhece a Deus testadas pela obediência. Então, não somente em relação à atitude em relação ao pecado, mas também a sua obediência. E agora, nos versículos 12 a 14, que foram os últimos que a gente tratou, João traz um encorajamento para crentes de diversos níveis de maturidade, não espiritual, mas de maturidade mesmo, do ser mais velho, mais jovem. Ele traz esse encorajamento. Olha, eu escrevo para vocês jovens por essa razão, escrevo para vocês pais por essa razão. Então, ele está encorajando a esses irmãos. Por outro lado, agora no versículos 15, no versículo 15 até o 17, João fala de alertas contra o amor do mundo, certo? O que é esse amor do mundo? Então, João vai apresentar para a gente essa diferença e, aliás, esse alerta. Ele veio com um tom de encorajamento e agora ele vai exortar esses irmãos. Você vai percebendo que João é como um pastor que precisa tratar de vários problemas da igreja que está acontecendo, certo? Ele não segue uma sequência necessariamente lógica, assim, tão bem delineada, mas parece mais um pastor que está ali no púlpito precisando cuidar dos seus irmãos e endereçar várias dificuldades que eles estão passando. Então ele encoraja em um momento, em outro momento ele exorta fortemente. Por quê? Porque esses irmãos são uma igreja que precisa, toda igreja precisa de exortação, mas toda igreja precisa também de encorajamento. Então ele vai dosando isso aí à medida do que ele vai escrevendo, certo? Só para você se situar, no capítulo 2, 18 até o 27, são alertas contra eles serem enganados pelos divisionistas, que era aquele grupo que estava ali realmente gerando problemas para aqueles irmãos. E depois, na outra sessão, quando a gente for tratar sobre isso, vai ser mais específico, mas ele vai distinguir entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então você vai percebendo que há uma exortação, há um alerta, há uma forma de separar uma coisa da outra. Esses irmãos precisavam muito disso, porque os irmãos, os mestres chegavam até a comunidade e iriam ensinar nessa comunidade. Eles
recebiam um cuidado, né, uma hospitalidade dos irmãos para poderem, enfim, chegar lá naquela cidade e ensinar. Então, nesse sentido, o que João faz? Ele é como se ele dissesse: olha, tenham cuidado com quem vocês vão receber. Não deixe de receber as pessoas, mas também tenham cuidado com as pessoas que vocês vão receber aí nesse ministério de hospitalidade, certo? E então, nós prosseguimos aqui no capítulo 3, ele vai dizer: o evangelho requer que se amem uns aos outros e que haja confiança na oração. Então, mais uma espécie de alerta. Olha, o que é o evangelho? Não ensine, não aprenda a partir de qualquer evangelho. Eu vou falar para você de um conhecimento aqui, claro, que você precisa ter, que é amar os outros. A vida cristã, ela não é só discutir pensamentos filosóficos, teológicos, ela precisa ser prática também no amor, no cuidado para com os irmãos e na oração, na confiança em Deus, né? No capítulo 4 aqui, há um testando os espíritos, mais um tom muito claro aí que eu já falei. Ele precisa salientar para esses irmãos: olha, o que é verdadeiro e o que é falso. Atentem para isso. E ele dá subsídios para os irmãos poderem identificar isso. Depois ele vai falar de reivindicações de que se ama a Deus, testadas pelo amor pelos irmãos. Então, como que se sabe que se conhece a Deus, de que se ama a Deus? Então, a partir do amor pelos irmãos. A teologia dessas pessoas precisava ser prática. E depois ele vai falar então sobre aceitando o testemunho de Deus e vida eterna, certo? Então vai nesse tom aí, exortação, cuidado, encorajamento, enfim. E por último, reafirmação de conclusão para os leitores e uma exortação a esses irmãos orarem. Então você vai vendo, como eu falei, não é uma sequência lógica no sentido assim, ó, agora ele vai falar isso, depois aquilo outro, e elas seguem um fluxo de pensamento bem delineado. Não parece ser isso a carta. Como eu falei, parece ser uma carta pastoral, em que um pastor, ele está ali cuidando dos seus irmãos, cuidando desses crentes, né? E nisso ele precisa endereçar várias dificuldades ao mesmo tempo, certo? Muito bem, vamos aqui então, tendo dado essa breve explicação aqui da carta a partir dessa análise, a gente segue aqui para o texto propriamente dito, certo? Eu já falei para vocês, vou falar novamente, como é, professor, que você faz isso, como é que você faz esse fluxograma tão lindo, né? Modéstia à parte, deu um trabalho grande, mas quando ele se conclui, eu realmente acho muito bonito, certo? Porque o que é belo aqui? É porque você consegue ver graficamente, certo? Visualmente, o fluxo do argumento do autor. Como é que eu faço isso, professor? Então você vai lá no site biblearc.com e lá você vai poder ter acesso a esse recurso que faz isso. O recurso não vai fazer o fluxograma por você, mas ele já lhe dá a ferramenta para você poder começar. Espero em Deus poder algum dia usar esse curso, usar alguns vídeos para poder ensinar, caso alguém não venha fazer isso antes. Mas por enquanto você vai vendo aqui como é que ele fica pronto. Então a gente tem aqui: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, certo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse texto ele é dividido, certo, em alguns pontos, tá? A gente já pode perceber aqui, como eu chamei a atenção, né? Primeiro, eu quero chamar a atenção aqui para as divisões que a gente tem. Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma ordem. Que ordem é essa? Não amem o mundo, certo? Não ameis ao mundo. Me agapate, aqui a gente tem um imperativo. Ton cosmon, o mundo. Me der, nem ta ento cosmo. Então,
nem as coisas que há no mundo. Então ele começa com essa ordem, olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Logo depois, quando ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é como se ele estivesse agora explicando essa ordem que ele deu. Ele diz, olha, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas agora é como se agora eu vou detalhar o que eu disse. É mais ou menos esse sentimento aí que a gente tem a partir desse texto. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, tis agapaton cosmos, se alguém agapaton cosmos amar o mundo, o questin, o não está, a ideia é não estar en auto nele, RHP, o amor do patros, o amor do Pai. Então, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. É a ordem. Agora eu vou dar para vocês uma condição e uma explicação dessa condição. Se você amar o mundo, deixa eu lhe explicar o que vai acontecer. O amor de Deus não estará em você. É essa a explicação que João está dando, certo? Isso é bem interessante para a gente notar. Mas o texto prossegue, porque ele vai agora explicar, ele dá a condição, e agora ele vai explicar essa condição. Por quê? Por que o amor de Deus, o amor do Pai, não está naqueles que amam o mundo? Por quê? E a explicação é, porque, aí ele vai chegar aqui, por quê? Eu vou chamar a sua atenção aqui a partir do, vou chamar aqui com vermelho, tá? Tudo, certo? Tudo que há no mundo, panto ento cosmo, tudo que está no mundo. O que é bem interessante é que ele também agora vai explicar melhor o que ele quer dizer com tudo que há no mundo. O que é tudo que há no mundo? Tudo que há no mundo é muita coisa. Isso é muito geral. Então ele vai do geral aqui, certo? Geral para o específico, certo? Aqui é o específico. Tanto que eu marquei aqui, chamando a sua atenção para a explanação de 2,16a, que é isso aqui. O que é tudo que há no mundo? O que é isso? O que é esse amar o mundo? E o que é isso que... O que é que significa tudo isso que está no mundo? Então ele vai dizer, a concupiscência da carne, isso é algo que está no mundo, ou seja, re-eperfinia tes sarcos, isso é algo que está no mundo. A concupiscência dos olhos, ou seja, kai re-eperfimia, que é a concupiscência, ton oftalmon, a concupiscência, a vontade, o anseio, né, dos olhos, né, a cobiça dos olhos, é uma outra expressão que poderia traduzir essa frase. E também a gente tem aqui a soberba da vida, e a soberba da vida. E aí a gente tem aqui kai re aladzoneia, que seria essa soberba, né, bio, você lembra de bios, que é vida, certo? Biologia, né? Essa ideia toda. Então, bios, vida. Então, ele diz a soberba da vida. A gente vai ver que existe uma outra tradução, talvez até mais clara para essa expressão, que é a ideia de soberba das coisas que há no mundo. Basicamente, é você ostentar aquilo que você tem de bem aqui desta vida, certo? Então, ele faz com isso... Ele faz uma explicação, certo? É como se ele desse pra gente uma explicação do que ele quer dizer, o que ele quer dizer com tudo aquilo que há no mundo. Parece muita coisa? Tá bom. Então, vamos lá explicar isso com mais detalhes, tá? E ele vai dizer, tudo isso que há no mundo, ele diz, não procede do Pai. O questin ectu patros, não procede do Pai. Tudo isso que está no mundo, quando ele diz ectu, que é a ideia de não tem origem, não é a partir do Pai que isso existe. É como se ele dissesse, se você quer buscar uma coisa que não tem origem em Deus, que tem origem no diabo, né? Bom, as coisas que há no mundo têm a origem no próprio diabo. É como se ele dissesse isso, tá?
isso não procede de Deus. Você vai querer uma coisa que não procede de Deus? É como se ele fizesse essa pergunta. E ele diz, mas procede do quê? Essas coisas, tudo isso que há no mundo, essas coisas, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, isso tudo vem ectu, né, que é aqui é o paralelo que há, o questin ectu patros não é do Pai, não vem do Pai, Alá, mas tu cosmo estin, ou seja, vem, procede do mundo. Certo? Procede do mundo. Eu acho muito interessante agora, porque além de explicar pra gente aquilo que é procedente do Pai e que é procedente do mundo, isso faria a gente se perguntar, né? Ok, essas coisas procedem do mundo. Isso é a explicação daquilo que há no mundo. Mas por que eu não tenho que buscar isso? Qual é a razão de eu não precisar buscar isso? E João traz pra gente essa resposta também. Ele diz, o mundo passa, certo? Cosmos, lembra de cosmo, cosmologia, certo? A ideia de cosmos, cosmovisão, é a ideia para mundo, né? A palavra para mundo. A gente vai ver que a palavra mundo, ela tem alguns significados que são apresentados pra gente, certo? Dentro do Novo Testamento, cosmo pode ser mundo físico, pode ser um mundo, as coisas que um sistema de pensamento, de crenças, de idolatrias contra Deus. A palavra cosmos pode significar muita coisa. Mas enfim, ele diz, o mundo, esse mundo aqui, e essas coisas ruins aqui do mundo, elas paragetai. Isso tudo passa. Agora é como se João ele fosse chamar você para pensar, certo? Para pensar. Ele diz, olha, não ame as coisas do mundo, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. E o que é que eu estou falando aqui com as coisas que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nada disso procede do Pai, procede do mundo, certo? Essa é a explicação. Mas ele também dá uma explicação interessante. Ele diz, olha, essas coisas, o mundo, esse mundo aqui que talvez você esteja aí você esteja buscando essas coisas do mundo, olha, essas coisas do mundo, elas passam. Elas passam. Esse mundo aqui passa, meu amigo. Esse mundo aqui é passageiro, é efêmero. Você vai colocar a sua vida em cima de algo que não tem futuro, que não tem, sabe, perenidade. Essa é a ideia. Ele diz, olha, o mundo passa. O mundo passa. E sabe o que passa também? A sua concupiscência. A sua concupiscência. Concupiscência de quem? Desse mundo aqui. A concupiscência do mundo passa também. Ou seja, reepithemia, certo? Auto. Ou seja, a epithemia do cosmos. Essas duas coisas, elas passam. Elas são passageiras. Elas são efêmeras. O mundo e a concupiscência. E é até meio óbvio a gente pensar em termos de que o mundo e a sua epifemia, a sua concupiscência é algo passageiro, porque a concupiscência é isso, é uma vontade desenfreada. Isso vai acabar, isso é tão pequeno na frente, sabe, da glória de Deus, na frente de tudo. Então você vai colocar sua vida nisso. A gente às vezes pode se perguntar, como no caso tem um livro do C.S. Lewis que é O Peso de Glória. O Peso de Glória. Eu tenho esse livro aqui. Não sei se eu vou conseguir achá-lo agora. Muito bem, demorei aqui. Eu vou ter que dar uma editada aí pra... Bom, se você tá me vendo aqui é porque eu devo ter editado aqui já. Mas enfim, achei o livro, é esse aqui, certo? O Peso... acho que tá ao contrário aí, né? Mas é O Peso de Glória, certo? C.S. Lewis, um livro muito bom. E ele vai dizer o seguinte aqui pra gente, tá? Ele diz, olha, somos criaturas sem entusiasmo.
brincando feito bobos e inconsequentes com bebidas, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. Esse livro aqui, ó, ele diz muito pra gente. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. C.S. Lewis está dizendo pra gente, pessoal, que nós nos contentamos com pouco. As coisas desse mundo, elas são muito pequenas. Ele diz, olha, nós somos crianças brincando na lama, certo? Porque a gente não consegue imaginar o que é um dia na praia. Se você já brincou na lama, certamente não é tão legal quanto brincar na areia da praia, né? Ele diz, olha, a gente está aqui com muito pouco. E é como se C.S. Lewis, de uma certa forma, ecoasse aqui o que 1 João está nos dizendo. Ele diz, olha, as coisas desse mundo passam, mas ele diz, aquele porém que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? O que acontece com esse que faz a vontade de Deus? Ele permanece eternamente, certo? Então, Rodepoion Tothelema Tutheu, aquele que faz a vontade de Deus, ele menei, permanece, eiston aiona, ele permanece eternamente. Isso é fantástico para a gente pensar, porque é como se ele colocasse em 2 pontos aqui. No primeiro ponto, ele toca aqui na efemeridade, e no segundo ponto, ele toca na eternidade. São 2 argumentos: efemeridade, eternidade. A efemeridade do mundo, do cosmos, e a eternidade daquele que faz a vontade, né, de Deus. Na verdade aqui, Thelema Turtheu, né, a vontade de Deus. Vontade de Deus. Essa é a diferença. Efemeridade, eternidade. Efemeridade do mundo e a eternidade de quem faz a vontade de Deus. O que você vai escolher fazer? Bom, se você escolhe as coisas que há no mundo, essas coisas vão passar. Essas escolhas que nós tomamos baseadas nos nossos sentimentos, na nossa concupiscência, na nossa carne, enfim, qualquer coisa que fuja da vontade de Deus, tudo isso vai passar, mas a vontade do nosso Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então esse é o contraponto aí que João coloca. Já nesse âmbito mais amplo aqui do texto, a gente pode já notar essas questões aí. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre essa visão geral, para já depois a gente poder tratar sobre a tradução do primeiro texto, ok? Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, então. Valeu!